A questão mostra um cromossoma X, onde estão representados dois genes. O gene dominante para a síntese da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, que com uma mutação associada a um ambiente favorável, leva ao desenvolvimento de indivíduos com crise hemolítica, ou anemia. O outro gene é o gene dominante para a visão em cores, que com uma mutação leva ao desenvolvimento de indivíduos com daltonismo. A questão pede que se argumente a favor ou contra de cada uma das afirmativas. A afirmativa A diz que o número de mulheres e de homens que podem desenvolver crises hemolíticas é igual. As crises hemolíticas estão associadas a uma mutação no cromossoma X. Logo, aqui eu representei o cromossoma X de duas maneiras. XH seria o cromossoma X normal, capaz de produzir a enzima, e XH seria o cromossoma X com a mutação, incapaz de produzir a enzima. As mulheres são XX, recebem um cromossoma X da mãe e um cromossoma X do pai. Logo, dentre as possibilidades, as mulheres poderão receber um cromossoma X normal ou com a mutação da mãe e normal ou com a mutação do pai. Essa mulher aqui será XH. Terá ambos os seus cromossomas X normais, logo será uma mulher normal. Essas duas mulheres aqui serão XH e XH. Apesar de terem um cromossoma X com a mutação, elas serão capazes de produzir a enzima, logo serão normais. Essa mulher aqui, XH, terá ambos os seus cromossomas X mutados. Logo, ela não será capaz de produzir a enzima. Então, dentre as possibilidades, um quarto das mulheres não serão capazes de produzir a enzima. Logo, poderão desenvolver crises hemolíticas. Os homens são XY, recebem um cromossoma X da mãe e um cromossoma Y do pai. Dentre as possibilidades, eles poderão receber um cromossoma X normal ou com a mutação da mãe. Esses homens aqui serão XH-Y. Logo, o seu único cromossoma X será normal, capaz de produzir a enzima. Logo, serão homens normais. Esses dois homens aqui, XH e Y, terão seu único cromossoma X com a mutação. Logo, serão incapazes de produzir a enzima. Logo, entre as possibilidades, metade dos homens poderão desenvolver crises hemolíticas, já que não possuirão a enzima. Então, o número de mulheres e de homens que podem desenvolver crises hemolíticas é igual? Errado. As mulheres só poderão desenvolver crises hemolíticas quando ambos cromossomas X tiverem a mutação. Os homens possuem apenas um cromossoma X, logo terão que possuir esse cromossoma mutado para poder desenvolver as crises hemolíticas, tendo o dobro de chance em relação às mulheres. A afirmativa B diz que indivíduos com o mesmo genótipo mutante para a síntese da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase podem apresentar fenótipos diferentes. O fenótipo é o genótipo com a influência do ambiente. Se relermos a questão, uma mutação do gene para a produção da enzima torna a hemácia sensível a certas drogas. Logo, o ambiente favorável seria justamente isso, certas drogas, como, por exemplo, alguns tipos de analgésicos. Logo, indivíduos com o mesmo genótipo mutante para a síntese da enzima podem apresentar fenótipos diferentes? Correto, pois mesmo que indivíduos possuam um genótipo mutante e não produzam a enzima, apenas aqueles que utilizarem certas drogas, como analgésicos, poderão apresentar o fenótipo para a crise hemolítica, ou anemia. A afirmativa C diz que os genes para o daltonismo e para a síntese da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase segregam-se independentemente. A segregação independente é um evento que ocorre na meiose e só ocorre quando dois pares de genes estão em cromossomas diferentes. Para demonstrar isso, eu representei aqui um núcleo de uma célula em meiose, e dentro desse núcleo tem dois cromossomas. Em um dos cromossomas, eu representei aqui os dois genes, o gene para a visão em cores, que leva ao daltonismo, e o gene para a síntese da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. A primeira etapa da meiose seria a síntese, ou seja, a duplicação do DNA. Depois eu tenho a primeira divisão, onde eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Logo depois, a segunda divisão, onde eu tenho a separação das cromátides irmãs. E observem, os dois genes continuam ainda unidos no mesmo cromossoma. Então, os genes para o daltonismo e para a síntese da enzima segregam-se independentemente? Errado, já que ambos os genes estão no mesmo cromossoma. Isso também é chamado de linkage, quando eu tenho dois genes juntos no mesmo cromossoma. A segunda etapa da questão pede que se analise esse quadro e se considere a figura que já foi mostrada do cromossoma X. Responda. A. Os genes que determinam os diferentes tipos da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase são alelos? Sim, não, justifique sua resposta. Genes alelos são aqueles que formam par e se situam em loci correspondentes nos cromossomas homólogos. Cromossomas homólogos eu recebo um do meu pai e o outro da minha mãe. Loci
é o local que cada gene ocupa no cromossoma. E um alelo é uma das formas alternativas de um mesmo gene, no caso aqui, o gene da produção da enzima. Então, os genes que determinam os diferentes tipos da enzima são alelos? Sim, pois estão relacionados a uma mesma característica. No caso aqui, a produção da enzima, glicose 6-fosfato-desidrogenase, e estão em locos correspondentes nos cromossomas homólogos. B. É possível uma criança com genótipo favorável ao desenvolvimento de crise hemolítica grave ser filha de um casal em que o homem e a mulher apresentam a variante enzimática B? Sim, não, justifique sua resposta. Então, relembrando aqui a tabela da questão, eu observo que para uma criança ter crise hemolítica grave, é necessário que ela possua apenas o gene B-. Então, essa criança aqui será um menino com o gene B- e não será capaz de produzir a enzima. Ela receberá o cromossoma X da mãe e o cromossoma Y do pai. Essa criança aqui também terá crise hemolítica grave, já que ela possuirá em ambos os seus cromossomas X o gene B-. Ela não será capaz de produzir a enzima. Ela receberá um cromossoma X da mãe e um cromossoma X do pai, será uma menina. Se essa criança aqui possuísse em um dos seus cromossomas o gene B, ela seria capaz de produzir a enzima. Isso compensaria a produção da enzima em relação ao outro gene. Logo, o quadro clínico dela seria normal. Ela não teria crise hemolítica grave. Então, as únicas possibilidades de crianças com crise hemolítica grave seriam essas duas aqui, XB-Y ou XB-XB-. Sabendo que a questão pede que o homem e a mulher apresentem a variante enzimática B, eles terão que ter o gene B. Então, aqui eu representei o pai e a mãe com a variante enzimática B, ou seja, com o gene B. Como o pai ele possui apenas um cromossoma X, o seu único cromossoma X deverá ter o gene B. A mãe possui dois cromossomas X, logo, um deles, como pede a questão, tem o gene B e o outro terá o gene B-, para que eu possa ter uma criança com um genótipo favorável ao desenvolvimento de crise hemolítica grave, que seria um menino, como foi mostrado aqui. Então, essa criança que será normal, essa que será normal, pois nenhuma delas aqui tem um cromossoma com a mutação, e essa daqui, apesar de ter um cromossoma com a mutação, o outro cromossoma é normal, logo compensará a produção da enzima em relação ao outro cromossoma. A única criança que poderá desenvolver crises hemolíticas graves será essa daqui, já que o seu único cromossoma X terá a mutação. Então, é possível uma criança com um genótipo favorável ao desenvolvimento da crise hemolítica grave ser filha de um casal em que o homem e a mulher apresentam a variante enzimática B? Sim, desde que a mulher seja heterozigota, seja XB, XB-, possuindo um cromossoma X normal e o outro com o gene com a mutação, como foi mostrado aqui. Questão encerrada.